sobre a técnica de inversão. Bom, essa técnica é muito engraçado, porque as pessoas se perguntam, uma coisa que às vezes eu tenho dificuldades em desenhar com cabeça para cima, imagine você com cabeça para baixo. Bom, esse foi o raciocínio de uma doutora nesta questão, que é a Betty Edwards, baseado em experiências que vêm já de Oriente. Não é uma coisa nova, mas como tudo é atualizado pelos tempos modernos ou contemporâneos, às necessidades que nós estamos precisando ter. Com certeza, muitas pessoas se perguntarão, as coisas cabeça para baixo parece que funcionassem um pouco melhor, já que ao direito não funcionam, né? Da maneira como nossa vivência atual está, nos mostra que isso é bastante complicado, né? Então, existe a possibilidade de inverter os problemas. E isso, a teoria da criatividade torna possível isso. Ou seja, essa técnica da criatividade também funciona assim. É uma das estratégias dizer, vamos trabalhar ao contrário para provocar novas percepções, novas maneiras de ver, novos pontos de vista. A técnica de inversão surge como necessidade de resolver conflito cerebral. Eu tenho este livro, Conflitos e Diálogos nas Experiências da Arte. É um livro muito leve, tudo o que é expressado é com o intuito de mostrar às pessoas como funcionam os hemisférios cerebrais na prática da arte, de maneira bastante profunda, mas sem se dar conta disso. Isso foi feito através de uma análise que eu fiz e de muito tempo, e por isso tenho certeza de que ele funciona assim como a gente o tem manifestado. É um caminho para que as pessoas se deem conta como se os hemisférios cerebrais lutam. Agora você vai dizer, os hemisférios cerebrais, em que matéria da escola eu estudei isto? Não estudamos, né? Então, qual é o déficit em nosso sistema educacional como um todo? E isto é para toda a contemporaneidade. Por isso que existe um livro de Daniel Pink, é um escritor americano, e diz o seguinte, o lado direito do cérebro é o cérebro que está se manifestando como próprio da contemporaneidade atual. É muito importante como ele consegue sintetizar na falência do sistema contemporâneo atual, a falência do tratamento do lado direito, que propicia novas questões que já foram, de coisas que já foram superadas. O que o homem superou ao longo da civilização? Muitas coisas, e ele enumera essas, inclusive a informática, que é esta maravilha, né? Então, a gente fala de coisas muito boas do ser humano, mas se esqueceram, ou nos esquecemos, das práticas emocionais, daquelas que têm a ver com nosso equilíbrio como seres humanos. E essa é a conclusão do que estamos vivendo. Não, a pandemia não é por acaso, né? São coisas que talvez o ser humano precise experimentar para ver os limites de nosso uso indiscriminado das propriedades mentais, individuais, vocacionais, o que você queira chamar, a este nosso comportamento atual, né? Que tem muitas coisas boas, mas temos que cuidar também de nossas gerações. Então, elas precisam de um conhecimento aprofundado, não somente do seu comportamento emocional, sino seu comportamento como seres humanos que possuem dois hemisférios cerebrais e que a maioria não conhece,
que é isso dos hemisférios cerebrais? Eu sei disso por experiência própria, na minha própria oficina, né? As pessoas chegam, me perguntam. Um engenheiro me chegou a perguntar o seguinte: o que é isso do lado direito? Algum hemisfério geográfico? É tipo assim, uma coisa que nossa imaginação não cria possibilidade de outro mundo. Não, simplesmente está na sua cabeça. Ah, é mesmo? Como é que é isso? Como é que é isso? Bom, essa é uma maneira de conhecer o lado direito, né? A pessoa diz assim, não, mas isso não está no desenho. Não está no desenho? Não está no desenho porque nunca foi posto lá. Por quê? Porque o lado direito do cérebro é o lado, exatamente o lado criativo, é o lado que se opõe ao raciocínio do lado esquerdo do cérebro. Olha, como surgiu esta técnica? Vou contar essa história, porque ela realmente é bem fundamentada. Há muitos anos atrás, a Beth Edwards, e isto é contado por ela própria, em uma turma de escola que ela estava dando aula, ela estava desenhando e ao mesmo tempo falando. Ora, tudo parecia normal. Daqui um tempo passado, os alunos começaram a se perguntar: que coisa estranha, a fala dela fica longe. Por quê? Porque ela ia indo para o silêncio. O silêncio era o hemisfério cerebral que ela estava trabalhando. Lado direito do cérebro é silencioso. Por isso que quando chegam muitas vezes os alunos que se conhecem já 2, 3 meses ou mais, elas falam que nem maritaca tomando um café e desenhando. Não adianta, não adianta, porque esse convívio social é muito interessante, mas não funciona para o lado criativo. Por quê? Porque o lado racional, ele domina a linguagem. Como a vida nossa, diariamente, é tingida por essa questão da fala, é normal que as pessoas fiquem falando. Ora, não podem controlar. Não há um modo de controle. O modo de controle que nós ensinamos é o silêncio. Para que você possa depois ter um contato mais vívido, mais intenso, com mais envolvimento, para manifestar as possibilidades de seu próprio espírito, de seu próprio ser. E se nessa percepção é impossível, você não se concentra muitas vezes nem para fazer o Pai Nosso de despedida, ou da noite que vai dormir, ou do dia que vai acordar, ou faz rapidamente, porque isto mais importante é o trabalho. Exatamente, o programa que nós temos dentro de nós, de nosso cérebro racional, que nos domina, é um programa cheio de atividades corriqueiras e costumeiras, a maioria delas. E as próprias, que às vezes não são boas costumes, não são boas lembranças, também são trilhadas por trilhas neurais que foram escritas, talvez na sua infância, talvez no convívio com as pessoas, na escola, os professores, o crescimento dele em contato com o mundo. Ele vai aprendendo tudo o que está em torno dele. 50% de seu cérebro, ele está preenchido com heranças, com questões que vêm de fora de você. Não foram criadas por você. Você, nesse sentido, não é independente.
está preso. São prisões que a gente vai construindo através... O cérebro funciona como uma massa de gelatina, onde vão escritas todas as trilhas neurais, com muita força. Para quê? Para que rinda tempo, para que isso se propicie como um ensinamento que vai ser repetido ao longo da sua vida. E o outro é preenchido através da observação que a criança faz dos pais. Então, dos pais, dos amigos, etc. Então, seu cérebro racional é criado de ideias que não são suas, não são geradas por vontade própria. Entende? É vontade alheia. E, nesse sentido, a sua experiência de vida, se ficar atrelada simplesmente a esse convívio, você perdeu uma viagem de fazer experiências diferentes para enriquecer o espírito que está incorporado em você. O que aconteceu com a história? Tanto a parte da fala viva ficando pouco ouvida. Por quê? Porque o lado esquerdo tinha menos intervenção no desenho. O lado esquerdo racional prendia ao desenhista, no caso a Betty, a fazer talvez coisas que não eram tão apropriadas. Mas quando ela foi prestando atenção de uma maneira lenta, demorada, como é o próprio desenho na sua natureza, ela simplesmente foi perdendo a fala para quem? Perde para o silêncio, perde para o cérebro visual, perde para o cérebro silencioso, perde para o cérebro criativo. Tudo isso, todas essas faculdades são mexidas através da exercitação do desenho. Entendeu? Então, com o lado racional, não. Agora, quando você vê um desenho que ele, vamos dizer, é assim, está dando para ver? Você vê o desenho, você começa. Ai, por onde começo? Pelo olho, pela nariz, pela boca? Ai, está difícil, eu não vou conseguir fazer isso. E como é que fica? Bom, isso aí eu não sei, mas eu acho que eu não dou conta. E se faço assim? Ah, muito menos. Piorou. Isso é como a doença, sabe? A maior parte das vezes a gente tem um remédio que ele vai para trás em vez de ir para frente. Né? A homeopatia tem uma base desse tipo, estou falando burdamente, claro. Né? Então, estou falando para ilustrar como foi a experiência da Betty. A Betty passaram os anos, e no ano 1968, em uma aula da escola secundária de desenho, ela disse assim: gente, hoje vamos fazer este desenho. Era uma natureza morta de umas maçãs, uma fruta, maçã. Ela falou assim: bom, vamos fazer isso, observem bem, é tridimensional, não era um desenho lineal, bidimensional, como os que a gente ensina primeiro. Era um exercício mais adiantado. Mesmo assim, com muitas dificuldades, porque o lado esquerdo, lado racional, lado que domina a fala, lado que é sequencial, lado que é figurativo, mas de outro. Em todo caso, ele é analítico. Como é analítico, ele só quer falar poucas coisas, pouco risco, pouca coisa. O desenho tem que ser rápido. Por quê? Porque o hemisfério cerebral dele é rápido. Então, muito bem, em uma hora ela, meio desesperada,
E havendo já falado, pensado e analisado que nos anos 60 houve uma grande descoberta sobre as funcionalidades diferenciadas dos hemisférios cerebrais, que foi produto de uma operação cerebral de um paciente de Roger Sperry, nessa época, e ele percebeu que os hemisférios cerebrais funcionavam de maneiras diferentes, fazendo um experimento de utensílios domésticos, uma faca e uma colher, dividiu o cérebro de forma virtual e para não comunicar-se entre si os hemisférios cerebrais. Em um houve reconhecimento com um nome, no outro não. No outro ele falou assim, lembra o nome anterior. Por quê? Porque a memória está no lado esquerdo. Então aí você se dá conta, ele se deu conta de que havia coisas que não tinham nada a ver um hemisfério com o outro. Eles se combinam, por isso existe o corpo caloso que une as capacidades de ambos. E a gente chama isso de exercício de cérebro integral, onde você está trabalhando com particularidades até de perfeccionismo. Por quê? Porque você domina as capacidades de ambos hemisférios cerebrais. Sabe na hora que tem que atuar com um e sabe na hora que tem que atuar com o outro. Aí a Betty, voltando à história longa, né? A história longa como o desenho. Aí ela falou assim, bom, então, já que aí ela vai, tomando em consideração a descoberta científica, ela falou, vamos fazer o seguinte, virem o desenho cabeça para baixo. E aí houve aquela coisa, não vai acontecer, não sei o quê, não tem, não. Falem nisso, façam isso, obedeçam isso, de uma forma assim, obedeçam, né? É um ditado, não deu para cima, vai para baixo. Então, quando faz para baixo, isso acontece de uma maneira fabulosa. Há um sucesso, eles conseguem fazer o desenho quase que perfeito. Aí ela perguntou assim, e por que para cima não funcionava? Para cima não funcionava, estava confuso, professora. Ou seja, o lado racional, o lado esquerdo, estava atrapalhando o lado direito. Por isso, para ele, o que é confuso para nós, na leitura diária de muitas questões, é o lado emocional, que seria o lado direito. Ele muitas vezes perde a esportiva, porque é lento, porque ele é holístico, ele tem uma visão que associa todas as coisas, né? Isso não acontece com o esquerdo. O esquerdo é difícil para essas questões, né? O esquerdo é analítico, é sequencial, é temporal, ou seja, ele está atrelado a... Por isso que a gente não sai do futuro ou do passado, mas não está no presente. Por quê? Porque o presente é agora, e o presente é holístico. O presente não tem tempo. O presente é sem tempo, é abstrato. Abstrato no sentido temporal, não no sentido material. Agora, o interessante disso é que quando você faz um desenho, quando você o vê cabeça para baixo, você poderá até tampar as linhas devagar, para aos poucos ir se manifestar, à medida que você vai colocando o desenho, as instruções bem direitinhas. Não tem como errar. Você põe os papéis brancos ao lado e você observa como essas linhas vão se manifestando. Agora, não pode fazer uma linha aqui e querer puxar o papel ou ver o desenho e você termina fazendo os olhos. Não é assim.
Porque se você não obedecer essa sequência, aí tem que haver aí o esquerdo ajuda a você sequenciar as linhas, a sequenciar os espaços. Para quê? Para que no final as peças se encaixem. Quando elas se encaixem, você diz, horas, terminei, estava fazendo linhas, linhas, linhas. Só observava espaços, espaços, espaços. Então, se você não furar a fila, né, cara? E se furar a fila, isso não acontece. Então, você fracassa e isto já é um desastre. Mas não é isso que a gente se propõe, né? Então, a gente tem que ser, às vezes, um pouco severo consigo mesmo. Você tem que ser um pouco adulto consigo mesmo. E aí você segue os espaços e você nesse momento, seu cérebro direito se está manifestando plenamente quando está assim. Porque você só está vendo linhas, você não vê desenhos. Só vê desenhos se você pressionar demais. E pressiona com quê? Com nomes. Aí você diz, isso é um dedo. Isso não. Aí você sabota seu próprio trabalho e da intervenção do lado esquerdo. E aí permite isso. No final, o resultado, quando você vira a cabeça para cima, você vê uma figura. E você diz, ora, eu, na verdade, não procurei uma figura. Mas eu vi. Onde vi? Ao contrário. Ao contrário, eu vi. E como é que é isso de ver e olhar? Quando você vê, por exemplo, uma bicicleta, você vê, você observa, você dá 5 minutos. E você... como foi? Você chegou a observar? Sim, eu vi tudo. Vi tudo. Tá bom. Então agora fecha os olhos, não precisa nem fechar, não olha para o objeto e desenhe de memória, já que você viu tudo e observou bastante tempo, então você vai ter a certeza de que você não viu nada. Porque o que você vai ocupar esse espaço de desenho com a memória da ideia de uma bicicleta. Nem é aquela bicicleta, porque não é real. Como é que isso não é real? Não é real. Você desenhou a ideia da coisa, mas não a realidade dela. A realidade é quando ela está preenchida de todos os detalhes que você tinha dito que observou, mas que na realidade só olhou. Por isso que a gente diz, desenho é um ato de ver. Sem ver, você não sabe desenhar. E como é que é isso? Eu vou me sentar a observar desenhando devagar, todo o tempo, como você preenche aquele momento eterno de seu desenho. E nesse momento pode existir fluxo. Fluxo, então, é a felicidade de fazer misturado com bons habilidades realizadas. No caso, se você faz rápido, você furou o fluxo. Por quê? Porque o fluxo, ele não tem rapidez, ele é um momento eterno. Quando você converte seu fluxo em um momento eterno, é porque você viu. Ver, agora, veja bem, ver não significa que você ganhou a loteria. Você vê e é uma experiência que introjeta dentro de você, de seu momento especial. Assim como Handel, assim como tantos outros que viveram a experiência de ver,
De ver quem? De ver Deus, como disse Handel. É a própria essência, é a maior parte de você que está se manifestando nesse momento. Você é eterno nesse momento. E isso é um bom desenho. Isso vira um bom desenho. Porque, assim como a gente disse, as coisas não são ganhas pelo dinheiro apenas. O dinheiro é a consequência daquilo que você ama. E você tem que amar aquilo que está fazendo, mesmo que você não seja artista, que seja só um artista interno. Mas o artista que ele se manifesta em você nesse momento é mais importante que o Lídia Peixoto, por exemplo. É mais importante que qualquer pessoa que se digne como artista. Porque é a medida terrena. Mas o que faz seu trabalho ser importante é que você internamente importante. Porque você será o reflexo externo. E é exatamente o caminho inverso que nós fazemos. Você não descobre, você, como disse Picasso, eu não busco, eu acho. Tem que achar. Se acha dentro de você na experiência de seu contato interno com o trabalho que lhe está sendo ensinado. Porque tudo o que eu fiz e faço online, e meus livros, e minhas obras, tudo é produto de uma internação dentro de um ambiente onde sou eu com meu eu interno. Muitas coisas não dependem de mim, dependem de coisas alheias. Não é meu conteúdo, meu trabalho, meu esforço somente. Existem outras pessoas que estão se movimentando em torno disto, para fazer isto um caminho mais certeiro, mais pronto, mais limpo, mais transparente, mais feliz. Em definitiva, é a felicidade de que falávamos outro dia. Quando você é feliz, quando você tem, seu cérebro está equilibrado, a mente está limpa, sua emoção está tranquila, seu corpo está presente. Se você tem certeza disso, observe-o. Se ele está certo, então você está bem. Você não está alegre, esfuziante, não precisa isso. Você simplesmente precisa ter equilíbrio nos seus centros, e isso se chama concentro atuo. Porque são os 3 centros que estão presentes. Para quê? Para que o eu interno, Lu, se manifeste. Então, começa a se manifestar em outros âmbitos, em outras questões da vida cotidiana. Mas tem que dar tempo a isso. E tempo de quê? Tempo de exercício, tempo de presença, tempo de aquilo que se desperta em nós como a parte maior de todos nós. Não a parte velha. A parte velha de que eu falei no início, ela se manifesta sozinha, não tem problema, porque a executora aqui sou eu, Lídia. Né? A executora você. Esses programas cerebrais estão garantidos pela vida que nós temos. Os outros temos que construí-lo. Por isso que em algumas disciplinas e filosofia se fala, a gente constrói almas.